Imagine uma civilização que, ao longo de mais de 3 milênios, viu impérios nascerem, crescerem e ruírem, mas nunca perdeu o fio invisível que sustenta sua identidade. Uma terra onde reis ergueram colossos arquitetônicos enquanto poetas transformavam dor em beleza. Um lugar onde guerras sangrentas se misturaram a momentos de transcendência espiritual. Onde o deserto árido convive com jardins perfumados e onde o passado não é uma lembrança distante, mas uma presença constante, pulsando no coração de cada geração. Essa terra é o Irã, herdeiro direto da antiga Pérsia, um dos berços mais poderosos, sofisticados e influentes da história humana. Para muitos, o Irã é lembrado através das lentes do presente. Tensões políticas, conflitos ideológicos, disputas internacionais e transformações sociais marcantes ao longo do século XX, mas a verdade é que nenhum país pode ser compreendido apenas por seus últimos anos. O Irã é uma civilização com raízes tão profundas que se estendem até antes da escrita, antes dos grandes tempos mesopotâmicos, antes mesmo de muitas das narrativas que moldam a memória coletiva do Oriente. Suas histórias não são apenas relatos. São ecos que atravessam o tempo encontrando novas formas de existir, novos símbolos, novos significados. Ao longo das próximas horas você vai percorrer toda essa jornada desde os povos arianos que cruzaram as estepes da Ásia Central até o surgimento do maior império da antiguidade, passando pela genialidade militar e política de Ciro, Dario e Xerxes. Você verá como a Pérsia desafiou a Grécia, como resistiu à conquista árabe, como renasceu através da poesia mística e como se transformou, séculos mais tarde, no palco de uma das maiores revoluções do século XX. A Revolução Islâmica de 1979, no centro desse vasto panorama, encontrará algo ainda mais profundo. A alma milenar do povo persa que se manifesta na espiritualidade, nos versos de Rumi, nos tapetes tecidos como universos e nos jardins que tentam recriar o próprio paraíso na Terra. Mas antes de avançarmos nessa jornada monumental, surge uma pergunta essencial. Por que estudar o Irã? O que torna essa civilização tão singular na história mundial? A resposta pode parecer simples, mas esconde uma complexidade fascinante. O Irã não é apenas mais um império antigo entre tantos. Ele foi o primeiro a criar um modelo de administração que influenciou governos posteriores. Foi pioneiro na ideia de tolerância religiosa. Foi o berço de pensadores e poetas que redefiniram a relação entre o ser humano e o divino. Foi um centro científico e filosófico durante séculos. E foi palco de disputas geopolíticas que moldaram o planeta. Em outras palavras, entender o Irã é essencial para entender o mundo. A primeira coisa que chama atenção ao mergulhar na história iraniana é sua continuidade. Poucos lugares no mundo podem dizer que mantiveram sua língua, sua identidade e parte crucial de sua cultura por mais de 3.000 anos. Enquanto outros impérios desapareceram sem deixar continuidade direta. O Irã foi invadido, conquistado, dividido e reconstruído inúmeras vezes, mas sempre permaneceu ele mesmo. Essa capacidade de resistência não nasceu por acaso. É fruto de uma tradição cultural profundamente enraizada, que valoriza a memória, a arte, a poesia, a espiritualidade e, ao mesmo tempo, a força militar e o senso político. Essa dualidade acompanha o Irã desde sua origem. De um lado, a Pérsia representava poder militar, organização administrativa, expansão territorial e ambição imperial. De outro, simbolizava refinamento, sensibilidade artística, espiritualidade e busca pela beleza. Nenhuma dessas dimensões é mais importante que a outra. Elas coexistem e se complementam. E ao conhecer essa civilização, você percebe que a verdadeira essência persa não está apenas nos palácios gigantescos, mas também nos versos sussurrados, nos gestos cotidianos, nos símbolos que atravessam séculos. Quando se fala de Pérsia, a imagem mais comum é a dos grandes reis, Ciro, o Grande, considerado por muitos o primeiro líder a criar um império multicultural. Dário, cuja genialidade administrativa transformou o mundo antigo, e Xerxes, cuja marcha rumo à Grécia ecoa como uma das campanhas militares mais impressionantes e controversas da história. No entanto, limitar a Pérsia aos seus governantes é ignorar uma vastidão de elementos que a tornaram única. Os persas criaram sistemas de estradas que conectavam continentes, formularam códigos de governo que influenciariam Roma, Índia e até impérios modernos. Desenvolveram artes refinadas que sobreviveram a milênios e moldaram tradições religiosas e espirituais que impactaram grandes religiões do mundo. Mas a história do Irã não termina no passado distante. Pelo contrário, o século XX foi um dos períodos mais vibrantes e dramáticos de sua trajetória. Modernização acelerada, exploração de petróleo, tensões com potências estrangeiras, movimentos nacionalistas, a queda de uma monarquia milenar e a instauração de um novo regime baseado em ideais religiosos
transformaram completamente o país em poucas décadas. A Revolução Islâmica é um dos eventos mais estudados do mundo moderno, não apenas por sua força política, mas por seu impacto cultural e geopolítico. Ela concentrou em poucos anos dilemas que muitas nações enfrentam até hoje: tradição versus modernidade, identidade versus influência externa, espiritualidade versus política, povo versus elite. E, como se tudo isso não bastasse, existe um aspecto ainda mais extraordinário. Em meio a guerras, revoluções e mudanças bruscas, a poesia persa continuou viva, não como um ornamento cultural, mas como um elemento central da identidade nacional. Poetas como Rumi, Hafez, Saadi e Ferdowsi não são apenas figuras literárias. São pilares da espiritualidade persa, guias morais, símbolos de resistência e fontes de conforto para milhões de pessoas. Em poucos lugares do mundo, a poesia foi tão profundamente integrada à vida cotidiana quanto no Irã. Ela está nas casas, nas conversas, nos rituais, nas celebrações, nos momentos de tristeza e até nas decisões importantes da vida. Ler poesia, no contexto persa, é quase um ato sagrado. Essa profunda ligação com o mundo espiritual se manifesta de várias formas, especialmente no sufismo, movimento místico dentro do Islã que busca a união do ser humano com o divino através do amor e da contemplação. Rumi, talvez o poeta místico mais famoso do mundo, nasceu justamente nesse contexto. Sua obra ultrapassou fronteiras e séculos, tornando-se uma das mais lidas da humanidade moderna. Quando explorarmos sua história mais adiante, você perceberá que a poesia sufista não é apenas literatura, é uma forma de entender a existência. Mas antes de mergulharmos nessas camadas, precisamos voltar ao começo. Antes dos reis, antes das guerras, antes dos poemas, antes das revoluções, as origens de um povo que atravessou desertos e montanhas e encontrou, nas terras do atual Irã, o espaço para construir uma civilização que mudaria o curso da história. Uma civilização que não se contentou em erguer palácios, quis também erguer um legado espiritual, artístico e cultural que ressoaria por milênios. Se você estiver preparado para essa jornada, uma jornada que atravessa eras, descompõe mitos, revela verdades, expõe conflitos e celebra a grandeza humana, então chegou o momento de começarmos. O que você verá a partir daqui não é apenas a história de um país, é a história de como o ser humano tenta constantemente encontrar sentido no mundo, através do poder, da fé, da arte e da memória. Este é o Irã, esta é a Pérsia, e esta é a história de como uma civilização conseguiu unir força e beleza, poder e poesia, espada e espírito, deserto e jardim. Uma história que não termina, porque continua viva, e que a partir de agora será contada em cada detalhe. Para entender verdadeiramente o impacto do Irã na história mundial, precisamos viajar milhares de anos para trás, até uma época em que os contornos políticos, linguísticos e culturais do planeta eram completamente diferentes. A história da Pérsia não começa com palácios de mármore, reis magníficos ou batalhas colossais. Começa com migrações silenciosas, longas jornadas pelas estepes e a lenta construção de identidades que, mais tarde, moldariam civilizações inteiras. Antes de existir o Irã como o conhecemos hoje, antes de Ciro, Dario ou Xerxes, existiam povos espalhados pelo vasto território euroasiático que compartilhavam línguas, rituais e uma visão particular sobre o cosmos. Esses povos eram os indo-arianos, um ramo dos antigos indo-europeus, cuja dispersão alteraria para sempre a história da Ásia e da Europa. As migrações indo-arianas são um dos fenômenos culturais mais intrigantes da antiguidade. Não se tratou de um grande movimento coordenado, mas de deslocamentos lentos, contínuos, influenciados por clima, escassez de recursos e transformações sociais. Alguns grupos seguiram para a Índia, onde deixaram marcas profundas nas tradições védicas. Outros se espalharam pelo interior do continente europeu, e um ramo decisivo percorreu as extensas estepes rumo ao planalto iraniano. Foi ali, entre montanhas, desertos e oásis escondidos, que esses povos deram origem às bases culturais que viriam a sustentar o futuro Império Persa.
A presença dos medos é fundamental nesse panorama. Eles foram um dos primeiros grupos a se organizar politicamente no Planalto iraniano. Formaram uma confederação poderosa que durante séculos influenciou a região e, em muitos aspectos, preparou o terreno para a ascensão dos persas. Seu reino, estruturado e relativamente unificado, tornou-se uma das primeiras entidades políticas a desafiar a hegemonia assíria. Foi um período marcado por alianças estratégicas, conflitos territoriais e a lenta construção de um modelo de governança que influenciaria a Pérsia futura. Alguns historiadores consideram os medos como verdadeiros predecessores administrativos dos impérios persas, enquanto outros os veem como aliados, rivais e, por fim, peças fundamentais na engrenagem que levaria Ciro ao poder. E então surgem os persas, inicialmente um grupo pequeno. Localizado na região conhecida como Parsa, o nome Pérsia, que dominou os relatos ocidentais por séculos, vem precisamente dessa tribo. Eles não eram no começo os mais poderosos ou numerosos, mas possuíam algo que mudaria a história: habilidade política, capacidade militar e uma visão expansiva que poucos povos da época tinham. Entre seus líderes, surgiria a figura que transformaria o destino da Ásia Ocidental: Ciro. Filho de Cambises, neto do Tespes, herdeiro de uma linhagem que combinava ambição e diplomacia. Mas algo estava mudando. O Oriente Próximo vivia um momento de fragilidade das grandes potências. O Império Assírio, que dominara a região com brutalidade, entrou em colapso. A Babilônia renascia sob Nabucodonosor, mas enfrentava pressões internas. A Lídia no oeste acumulava riquezas, mas dependia de estabilidade que já não conseguia garantir. E nesse tabuleiro repleto de oportunidades e riscos, os persas surgiram com uma proposta completamente nova de liderança. A fundação da Pérsia como entidade imperial não pode ser entendida sem mencionar uma característica que a diferenciou de quase todos os impérios antigos: a capacidade de integrar povos distintos sob um mesmo governo, respeitando suas culturas, religiões e tradições. Ainda que esse modelo só fosse plenamente executado durante o governo de Ciro e seus sucessores, suas raízes estavam presentes no comportamento dos povos iranianos mais primitivos. Eles sabiam, por experiência própria, que diversidade geográfica, étnica e cultural exigia flexibilidade. E essa visão, muito antes de se tornar política imperial, era parte da vida cotidiana. Outro elemento fundamental das origens persas é a relação com a terra. Diferentemente de povos urbanos como os mesopotâmicos, os iranianos primitivos aprenderam a lidar com terrenos montanhosos, climas extremos e escassez de água. Essa adaptação gerou hábitos, tecnologias e modos de vida próprios. Os primeiros sistemas de irrigação persas surgiram dessa necessidade, assim como a tradição de construir jardins que mais tarde se tornariam símbolos de poder espiritual e político. A concepção de um paraíso cercado por muros e irrigado por águas correntes, tão presente nos jardins persas, tem origem nesse contexto pré-imperial, quando água significava vida, poder e sacralidade. Conforme as tribos iranianas se estabeleciam, sua cultura evoluía de forma fascinante. A língua avéstica ancestral do persa antigo começou a ganhar estrutura. Rituais religiosos se estavam tornando mais complexos, e a interação entre diferentes grupos favorecia a formação de mitos fundacionais. Histórias sobre heróis, reis e criaturas míticas circulavam oralmente, criando um imaginário coletivo rico e profundo. Muitos desses mitos seriam reunidos séculos depois no épico Shahnameh, ou Livro dos Reis,
obra monumental do poeta Ferdowsi. Embora o Shahnameh seja posterior, seu conteúdo traduz perfeitamente o espírito das origens iranianas, uma mistura de lenda, moralidade e memória histórica que preserva a identidade de um povo. É nesse cenário uma terra ampla, repleta de tribos em formação, valores espirituais profundos, tensões políticas e oportunidades estratégicas, que surge o embrião da Pérsia Imperial. O que logo se tornaria um império gigante começou de forma quase discreta, com aldeias fortificadas, clãs em aliança e líderes carismáticos que entendiam a importância da cooperação. O nascimento de uma identidade persa estava em andamento, ainda que ninguém ali tivesse consciência da importância histórica que suas ações teriam. Quando pensamos na origem de uma civilização tão monumental quanto a Pérsia, é fácil imaginar que tudo começou com um grande acontecimento, uma revolução repentina ou uma figura salvadora. Mas a realidade é mais sutil. A formação do Irã antigo foi um processo gradual, composto de pequenos movimentos, escolhas coletivas e adaptações constantes. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão admirável. Ela não nasceu do caos absoluto nem da genialidade isolada de um líder, mas do acúmulo lento e consistente de experiências humanas. No entanto, apesar de todo esse pano de fundo, uma transformação decisiva estava prestes a acontecer. A ascensão de Ciro não foi um milagre repentino, mas o resultado natural de séculos de interações, conflitos e amadurecimento cultural. Ele seria a síntese de tudo o que os iranianos haviam construído até então: a coragem dos guerreiros nômades, a sensibilidade espiritual dos primeiros sacerdotes, a sabedoria política dos medos e a resiliência das tribos que aprenderam a sobreviver em um dos terrenos mais desafiadores do mundo. Mas antes de falar sobre conquistas, exércitos invencíveis e administrações brilhantes, precisamos compreender que os elementos que moldaram a Pérsia Imperial são mais antigos do que seus grandes reis. Eles foram construídos no silêncio das estepes, na dureza das montanhas, e na fé de um povo que acreditava que sua missão no mundo envolvia ordem, justiça e luz. Sem entender esse início, não é possível entender a grandeza que viria depois. Nas profundezas do Planalto iraniano, muito antes de o mundo reconhecer o brilho dos impérios que ali surgiriam, tribos nômades vagavam entre colinas áridas e vales, silenciosos buscando abrigo, água e sentido em uma terra que ao mesmo tempo nutria e desafiava. Eram povos de tradição oral, marcados por mitos de fogo, luz e justiça, que acreditavam que o mundo era um campo de batalha invisível entre forças cósmicas rivais. Nesse cenário, entre pastores endurecidos pelo vento e clãs movidos pela honra, surgia o embrião de uma cultura que séculos depois moldaria a identidade do Oriente Médio e influenciaria o destino de civilizações inteiras. Ali começava a lenta gestação dos persas. As primeiras menções a esses povos emergem em registros assírios do século IX, Assímese, descrevendo um grupo chamado Parsua, que habitava regiões montanhosas e formava alianças temporárias para resistir às potências vizinhas, embora ainda distantes da grandiosidade futura. Já demonstravam traços que se tornariam distintivos: disciplina, espiritualidade intensa e uma impressionante capacidade de adaptação. Em meio à disputa contínua por territórios férteis e rotas comerciais, as tribos persas aprenderam a transformar escassez em estratégia e isolamento em união. Cada inverno rigoroso, cada avanço inimigo, lapidava lentamente um povo destinado a desafiar gigantes. A geografia moldou profundamente esse nascimento. O Planalto iraniano era um lugar de contrastes extremos: desertos sufocantes, montanhas geladas, planícies férteis escondidas entre rochedos e corredores naturais que conectavam o Oriente à Ásia Central. Quem dominasse essa região controlaria não apenas a terra, mas as passagens que definiam o fluxo de exércitos, mercadores e ideias. Por isso, os persas compreenderam cedo que sobreviver significava mais do que guerrear. Significava observar o mundo e aprender a navegar entre seus poderes. Essa sensibilidade estratégica se tornaria uma marca indelével da identidade persa. Enquanto os impérios mesopotâmicos se fortaleciam ao norte, os medos, outro povo iraniano, emergiam como líderes naturais da região. Foi sob seu domínio que os persas deram os primeiros passos em direção à organização política. A cidade de Anshan tornou-se o núcleo inicial do poder persa, governada por uma dinastia que, embora subordinada aos medos, mantinha sua própria estrutura, tradições e linhagens ancestrais. Entre esses governantes, destacava-se um nome que ecoaria pelos séculos: Teispes, considerado um dos primeiros reis persas. Ele consolidou territórios e reforçou a identidade da linhagem que mais tarde brilharia sob Ciro. É impossível narrar as origens persas sem compreender o impacto espiritual que moldou sua visão de mundo. Muito antes do zoroastrismo se tornar religião de Estado,
Suas bases já se espalhavam entre os clãs. A ideia de que o universo era dividido entre ordem e caos, luz e trevas influenciava decisões políticas, rituais e relações sociais. Essa crença fortalecia a noção de responsabilidade moral individual, incentivando cada guerreiro a agir de maneira justa, honrada e equilibrada. Assim, a espiritualidade não era apenas um adorno cultural, mas o fio invisível que unia o povo persa. Quando o século VII A. Código avançou, um rei persa chamado Cambises ascendeu ao poder em Anshan. Ele expandiu alianças com os medos e fortaleceu o controle sobre tribos dispersas, abrindo espaço para uma coesão inédita. No entanto, nenhum feito seu seria tão determinante quanto o nascimento de seu filho, um jovem destinado a redesenhar o mapa geopolítico da antiguidade. Ciro, crescido entre histórias de reis lendários e ensinamentos que valorizavam coragem e sabedoria, ele absorveu não apenas a tradição persa, mas também uma mentalidade de liderança que combinava firmeza e diplomacia. Há lendas que envolvem a juventude de Ciro, sugerindo que seu nascimento foi acompanhado por presságios e temores. Relatos gregos, embora romantizados, narram que os medos temiam que o garoto se tornasse demasiado poderoso, capaz de derrubar o próprio Império Medo, independentemente da precisão histórica. O simbolismo é claro. Desde o início, a figura de Ciro carregava um peso mítico, como se o destino do povo persa estivesse intrinsecamente ligado à sua ascensão. Enquanto crescia, observava conflitos, negociações e injustiças que moldariam sua visão de governança. Foi durante esse período que os persas começaram a consolidar uma estrutura administrativa mais clara. Clãs antes independentes passaram a reconhecer a liderança de um monarca comum, fortalecendo uma unidade que seria crucial nas futuras expansões. Essa organização permitiu que os persas deixassem de ser apenas uma coalizão de tribos e se transformassem em um corpo político articulado. A base do que viria a ser o Império Aquemênida estava sendo cuidadosamente construída, tijolo após tijolo, em silêncio, longe dos olhos das grandes potências. Com os medos ainda dominando a região, os persas aprenderam a exercer paciência estratégica. Não podiam desafiar diretamente um poder tão consolidado, mas podiam crescer, fortalecer-se e preparar o terreno para uma ruptura futura. Ciro, observando de perto a política medo-persa, entendeu que as estruturas opressivas acabam gerando suas próprias rachaduras, e foi justamente nessas fissuras que ele encontraria espaço para agir. A história estava prestes a mudar, mas antes disso, seria preciso concluir a transição da identidade tribal para a identidade imperial. Diferentemente de outros impérios que surgiriam, os persas não buscavam apagar culturas conquistadas, mas integrá-las. Essa mentalidade, rara para a época, tinha raízes profundas nas crenças zoroastristas sobre equilíbrio e justiça. O que nascia ali não era apenas um império militar, mas uma filosofia de organização humana que atravessaria milênios. A língua persa também evoluía, tornando-se instrumento de identidade nacional. Entre lendas de heróis e poemas ancestrais consolidava-se uma tradição literária que mais tarde geraria obras imortais. Embora ainda distante do esplendor poético que o Irã exibiria com nomes como Ferdowsi e Rumi, as sementes já estavam plantadas. A oralidade moldava o imaginário coletivo, criando uma ponte entre passado e futuro. Cada história contada nas fogueiras tribais reforçava um sentido de pertencimento que nenhum conquistador seria capaz de apagar. Outro elemento crucial nesse nascimento foi o domínio das rotas comerciais. Os persas estavam estrategicamente posicionados entre grandes civilizações: Babilônia, Assíria, Elam, Medos e povos da Ásia Central. Esse cruzamento de culturas e mercadorias permitiu que absorvessem influências externas ao mesmo tempo em que exportavam suas próprias ideias. Trocaram metais, tecidos, animais e técnicas, acumulando não apenas riqueza material, mas conhecimento. Essa habilidade em dialogar com o mundo moldaria a diplomacia persa nos séculos seguintes. À medida que o século VI AC, Código se aproximava, a tensão política na região aumentava, os medos se tornavam cada vez mais vulneráveis, enfraquecidos pela centralização excessiva e pela insatisfação de povos subjugados. Os persas, por outro lado, estavam fortalecidos, unidos e preparados para assumir seu lugar na história. A transição de um povo disperso para um núcleo político robusto estava completa. Agora faltava apenas a figura capaz de transformar potencial em poder real. E essa figura era Ciro. Assim, as origens persas revelam mais do que uma história de fundação.
revelam o nascimento de uma visão de mundo. De tribos nômades surgia uma identidade que valorizava justiça, diversidade e equilíbrio, moldada pela geografia desafiadora e pela espiritualidade profunda. O que viria depois, conquistas, impérios colossais, revoluções e poesia eterna, só seria possível porque, nos primórdios, os persas aprenderam a sobreviver, a se unir e a esperar o momento certo. E esse momento estava prestes a chegar. A ascensão persa ao status de uma das maiores potências da antiguidade começa com a figura de Ciro II, posteriormente conhecido como Ciro. Após consolidar sua autoridade entre os persas e absorver estruturas administrativas herdadas dos medos, ele iniciou um processo de expansão que mudaria para sempre as dinâmicas políticas da região. Esse avanço, diferentemente da brutalidade que marcava outros conquistadores da época, caracterizou-se pela combinação entre força militar, diplomacia calculada e uma visão administrativa inovadora. Com suas primeiras campanhas, Ciro demonstrou que o poder persa não seria construído apenas com espadas, mas com estratégias que buscavam integração em vez de destruição absoluta. Assim, um povo antes periférico começava a moldar um mundo interligado e administrado com surpreendente eficiência. A primeira grande conquista de Ciro foi justamente a derrubada dos medos, evento que marcou a unificação formal dos povos iranianos sob um único governo. Astiages, o último rei medo, acabara por provocar um descontentamento interno, que facilitou o avanço de Ciro. Documentos antigos sugerem que setores influentes do exército medo desertaram no momento crucial, permitindo que os persas assumissem o controle quase sem resistência devastadora. Com a vitória, Ciro se tornou senhor de vastas regiões, herdando exércitos, cidades, tributos e rotas estratégicas. A fusão entre medos e persas não apenas ampliou o território disponível, mas também forneceu o aparato militar e administrativo necessário para projeções futuras. Esse momento representou a transição definitiva dos persas de um reino regional para um império em construção. Uma das características mais marcantes do governo de Ciro foi sua habilidade em lidar com povos diversos. Ele reconhecia que a resistência interna era mais perigosa do que qualquer inimigo externo, e por isso, adotou uma postura inédita na antiguidade. Em vez de perseguir costumes, crenças ou tradições locais, permitia que cada grupo mantivesse suas práticas religiosas e formas de vida, desde que contribuíssem para a estabilidade geral do império. Esse princípio ficou registrado no célebre Cilindro de Ciro, documento que muitos consideram uma das primeiras declarações de direitos humanos. O objeto relata sua intervenção na Babilônia após derrotar Nabonido, o último rei da cidade, descrevendo a restituição de templos, a devolução de imagens sagradas e a libertação de povos deportados. Esse ato consolidou sua reputação como soberano justo e reforçou a lealdade entre os súditos. A conquista da Babilônia, por sua vez, não foi apenas um gesto de diplomacia. Tratou-se de uma das manobras militares mais impressionantes da época. Ciro evitou uma destruição prolongada ao desviar o curso do rio Eufrates, permitindo que suas tropas entrassem na cidade por canais que haviam ficado desprotegidos. Essa estratégia demonstrou a capacidade persa não apenas de enfrentar batalhas diretas, mas de empregar engenharia, paciência e conhecimento geográfico como instrumentos de guerra. Ao se apresentar como libertador e não como conquistador hostil, Ciro transformou um dos maiores centros culturais do Oriente Próximo em aliado estável. A partir daquele momento, o Império Persa se expandiu de forma ainda mais veloz. Após a Babilônia, os olhos persas se voltaram para o oeste, onde Lídia, sob o comando de Creso, representava um dos reinos mais ricos e influentes do período. Creso era famoso por suas riquezas e por sua confiança na estabilidade de seu reino, mas subestimou a rapidez e a inteligência estratégica de Ciro quando tentou avançar sobre o território persa. Acabou enfrentando um exército disciplinado e bem organizado. O confronto final ocorreu perto de Sardes, capital da Lídia, onde Ciro surpreendeu os lídios utilizando camelos para desarticular a cavalaria inimiga, que temia o cheiro dos animais. A queda de Sardes reforçou a ideia de que Ciro não apenas possuía um grande exército, mas também um entendimento profundo da natureza do combate. Com a vitória, as rotas comerciais do oeste passaram para controle persa, conectando o Império do Mediterrâneo ao coração da Ásia. Com essas conquistas, Ciro estabeleceu o núcleo do que seria o maior império que o mundo havia visto até então. Mas seu legado não terminou com as vitórias militares. Ele instituiu reformas administrativas, organizou sistemas de tributos e estabeleceu métodos eficientes de comunicação interna. Entre esses meios, surgiu a famosa Estrada Real, uma via que permitia o deslocamento rápido de mensageiros, soldados e mercadores por milhares de quilômetros. Nesse período, o Império Persa tornou-se um território integrado, no qual informações e decisões podiam percorrer longas distâncias em tempo recorde para a época. Essa infraestrutura foi responsável por transformar o Império
em uma máquina administrativa funcional e duradoura. Ciro morreu durante uma campanha no leste, deixando o império consolidado e um modelo governamental que seus sucessores ampliariam. Seu filho Cambises II prosseguiu a expansão, direcionando o olhar persa para o Egito, uma das civilizações mais antigas e respeitadas do mundo. Após vencerem Pelúcio, os persas incorporaram o Egito ao império, trazendo consigo sistemas agrícolas avançados, uma religiosidade complexa e centros culturais de grande importância. Cambises, porém, era conhecido por seu temperamento volátil, e relatos antigos o retratam como um governante desequilibrado. Apesar de essas narrativas serem contestadas por muitos historiadores, sua morte precoce deixou o império vulnerável a disputas internas. A transição de poder levou à ascensão de Dario I, figura que solidificaria o auge do Império Persa. Dario reorganizou completamente a administração imperial, dividindo o território em satrapias, províncias governadas por sátrapas com poderes regionais, mas supervisionados por inspetores enviados diretamente pelo rei. Esse sistema permitiu que o império controlasse povos numerosos e culturalmente distintos sem perder coesão. Ele também introduziu uma moeda padronizada, o dárico, que facilitou o comércio e fortaleceu a economia. Dario não era apenas um administrador habilidoso, era um estrategista consciente de que o império só sobreviveria com uma base sólida, e por isso investiu em infraestrutura, leis e comunicação. O reinado de Dario foi marcado por outro fator essencial: a expansão oriental. Ele estendeu as fronteiras até partes da Índia e reforçou o domínio persa na Ásia Central. Mas sua grande ambição estava na direção oposta: a Península Balcânica, onde povos gregos até então divididos em cidades-estado independentes começavam a emergir como potência militar. As primeiras campanhas persas na Grécia foram inicialmente bem-sucedidas, mas enfrentaram grande resistência. A revolta jônica, apoiada por Atenas, provocou a ira persa e levou Dario a organizar uma invasão direta. O conflito culminou na famosa Batalha de Maratona, onde os atenienses surpreendentemente derrotaram o exército persa. Esse episódio marcou o início da rivalidade entre gregos e persas, uma disputa que se tornaria um dos capítulos mais estudados da história antiga. A derrota em Maratona não abalou o poder persa, mas demonstrou que a expansão no Ocidente encontraria resistência maior do que em outras regiões. Após a morte de Dario, seu filho Xerxes assumiu o trono e decidiu continuar a ofensiva contra os gregos. A campanha de Xerxes é lembrada por seu enorme contingente militar e pela logística impressionante que envolveu a construção de pontes sobre o Estreito de Helesponto e o uso de engenheiros para garantir o deslocamento de tropas por terrenos difíceis. As batalhas que se seguiram, como as Termópilas e Salamina, tornaram-se lendárias. Embora os persas tenham conquistado Atenas e demonstrado superioridade numérica, o domínio naval grego acabou provocando a retirada persa. A guerra não destruiu o império, mas mostrou os limites de sua capacidade de expansão. Enquanto conflitos militares marcavam o Ocidente, o interior do império continuava prosperando. Dario e Xerxes deixaram como legado grandes construções monumentais, entre elas Persépolis, um complexo arquitetônico de valor inestimável. Erguida para celebrar a grandeza persa, Persépolis incorporava elementos de diversas culturas conquistadas. Suas colunas, relevos e escadarias representavam povos de diferentes regiões trazendo tributos ao rei, reforçando a ideia de unidade dentro da diversidade. A cidade não era apenas um centro político, mas também simbólico, um local onde a identidade imperial era celebrada em toda a sua grandiosidade. Até hoje, os vestígios de Persépolis impressionam pela precisão artística e pela engenharia avançada. Outro fator que consolidou o auge persa foi a organização militar. O exército persa era composto por diversas etnias, mas mantinha unidades de elite que garantiam eficiência, como os imortais soldados altamente treinados, equipados com lanças, espadas curtas e escudos leves, que formavam a guarda pessoal do rei. A estrutura militar persa aproveitava a diversidade cultural para formar tropas especializadas em terrenos específicos: cavaleiros citarqueiros medos, infantaria babilônica, entre outros. Essa diversidade tornou o exército persa uma força flexível e adaptável, capaz de operar em vastos territórios e climas diferentes. O auge do império também se revela na riqueza cultural que floresceu nesse período. Diferentes povos conviviam e trocavam conhecimentos, produzindo avanços na agricultura, na matemática, na astronomia e na medicina. As influências mesopotâmicas, egípcias e iranianas criaram um mosaico de saberes que circulava pelas rotas do império, enriquecendo tradições locais. Ao mesmo tempo, a religião zoroastrista ganhou força como estrutura espiritual predominante,
influenciando a ética estatal. A dualidade entre ordem e caos, bem e mal, fortaleceu o papel do rei como defensor da justiça e guardião da harmonia cósmica. Assim, o auge persa não se limitou a conquistas militares ou expansão territorial. Tratou-se de um momento de integração civilizacional sem precedentes, no qual povos distintos coexistiram sob um governo capaz de administrar grandes distâncias e complexidades culturais. Esse período consolidou uma identidade imperial que influenciaria reinos posteriores e deixaria marcas profundas na história mundial. Entretanto, como tantas grandes potências, o império começaria a enfrentar tensões internas e externas que gradualmente corroeriam sua força. O brilho persa ainda iluminaria o mundo por algum tempo, mas as rachaduras já anunciavam um futuro de conflitos e transformações que marcariam o início de seu declínio. O Império Persa Aquemênida, que havia se consolidado como uma das maiores potências da antiguidade, começou a enfrentar tensões muito antes de ruir completamente diante das campanhas fulminantes de Alexandre o Grande. Ao observar esse período de declínio, percebemos que a queda não foi resultado de um único fator, mas sim de uma combinação de pressões políticas, econômicas, militares e culturais que se aprofundaram ao longo de décadas. A grandeza obtida por Ciro, Dario e Xerxes sustentou o império por quase 2 séculos, mas essa mesma vastidão territorial, tão impressionante, tornou-se um desafio constante. Governavam-se desde planícies da Ásia Central até regiões férteis do Egito, passando por áreas montanhosas, desertos e cidades antigas, espalhadas por milhares de quilômetros. Administrar tudo isso exigia um governo extraordinariamente eficiente, e quando essa eficiência começou a falhar, o império entrou em rota de deterioração lenta e inevitável. Após o auge sob Dario e Xerxes, os reis seguintes enfrentaram dificuldades crescentes. As campanhas na Grécia deixaram marcas profundas, não apenas por causa das derrotas significativas em Salamina e Plateia, mas também pela necessidade contínua de manter guarnições no oeste para impedir revoltas. Apesar de impressionante, a máquina militar persa era cara. Sustentar exércitos diversos, abastecer tropas espalhadas em regiões distantes e manter rotas seguras consumia imensos recursos. A economia, embora robusta, não era infinita, e cada conflito adicional drenava fundos que poderiam ter sido investidos em reformas internas. Além disso, a satrapia ocidental, muitas vezes em estado de tensão, produziu sátrapas ambiciosos que em vários momentos agiram como governantes independentes, cobrando impostos abusivos e desrespeitando diretrizes reais. Esse enfraquecimento da autoridade central ficou evidente após a morte de Artaxerxes, quando disputas internas se intensificaram. As transições de poder no Império Persa, embora relativamente estáveis no início, tornaram-se cada vez mais violentas. Assassinatos palacianos tornaram-se frequentes, com rivais disputando o trono por meio de intrigas internas. As forças que deveriam defender o rei eram muitas vezes dominadas por facções políticas ou usadas para favorecer interesses específicos. O palácio, antes símbolo de ordem, transforma-se em cenário de conflitos. Essa instabilidade interna minava a confiança dos povos que compunham o império e enfraquecia a imagem do rei como governante absoluto e escolhido pelos deuses. Sem essa imagem de legitimidade, a unidade do império começava a se fragmentar. Além das lutas internas, insurgências locais aumentaram significativamente nesse período. A satrapia do Egito, uma das mais ricas do império, rebelou-se repetidamente. Povos que haviam se submetido a Ciro e Dario começaram a questionar seu compromisso com os governantes persas. As rebeliões exigiam reações militares constantes, obrigando os reis persas a dividir seus exércitos ou lançar campanhas longas e dispendiosas para recuperar o controle. Muitos desses conflitos prolongados desgastaram a economia e minaram a moral das tropas. O império, que dependia de uma estrutura de governança harmoniosa e centralizada, via sua estabilidade se fragmentar gradualmente. Outro problema sólido do período de declínio foi o crescimento da corrupção dentro do próprio sistema de satrapias. Embora o modelo criado por Dário e tivesse sido eficiente inicialmente, ao longo dos anos muitos sátrapas passaram a agir como governantes autônomos. Alguns enriqueceram pessoalmente desviando tributos, enquanto outros estabeleceram alianças próprias com povos vizinhos, ignorando completamente a autoridade real. Esse comportamento era particularmente comum nas satrapias mais distantes, onde a presença da corte era mínima e o controle efetivo exigia um esforço administrativo que já não existia. A frase que ecoava entre historiadores antigos e modernos: o império era forte demais para ser destruído por fora, mas frágil demais para resistir por dentro, reflete bem esse fenômeno. Enquanto a corrupção corroía o interior do império, forças externas se tornavam cada vez mais ameaçadoras.
Mesmo que os persas ainda fossem superiores em números, sua capacidade de projetar poder militar havia diminuído. Desenvolveram táticas de combate mais eficientes, aprimoraram suas estratégias navais e criaram vínculos diplomáticos que enfraqueciam a influência persa entre os povos vizinhos. Essa ascensão grega não era apenas militar, mas também cultural e econômica. O poder persa, acostumado a dominar povos fragmentados, encontrava agora uma civilização que havia aprendido a resistir e a responder com força equivalente. Nesse cenário de desafios sucessivos, surge Filipe II da Macedônia. Sua ascensão marca um ponto de virada para o mundo antigo. Embora não tenha chegado a enfrentar diretamente os persas, Filipe unificou a Grécia sob sua hegemonia e criou um exército disciplinado e inovador. Essa nova força militar, baseada na falange macedônica e em táticas flexíveis, transformou a Macedônia em uma potência emergente. Filipe via o Império Persa como grande prêmio, mas sua morte prematura transferiu essa ambição para seu filho, Alexandre, e seria Alexandre quem realmente marcaria o início do fim para o Império Aquemênida. Quando Alexandre iniciou sua campanha contra os persas em 334 a.C., encontrou um império vasto, mas fragmentado. O rei persa da época, Dário III, enfrentava problemas enormes, disputas internas entre nobres poderosos, sátrapas desobedientes e uma população exausta de conflitos. Dário III, apesar de seus esforços, não possuía a autoridade necessária para disciplinar o império nem recursos militares para enfrentar uma ameaça tão dinâmica quanto Alexandre. Assim, quando os dois mundos se encontraram, a balança começou imediatamente a pender para o lado macedônico. A primeira grande batalha, no Rio Grânico, já demonstrou a vulnerabilidade persa. Embora as tropas persas fossem numerosas, careciam da disciplina das forças macedônicas. A falange de Alexandre, acompanhada pela cavalaria dos companheiros, rompeu as linhas inimigas com eficiência impressionante. A vitória deu ao jovem conquistador confiança e acesso às cidades costeiras da Ásia Menor, que foram caindo uma a uma, algumas por força, outras por rendição voluntária. Isso evidenciava um problema político profundo. Muitas cidades preferiam se submeter a Alexandre em vez de permanecer sob o domínio persa. A lealdade ao rei persa havia se tornado frágil. A batalha seguinte, em isso, foi ainda mais devastadora para os persas. Esse gesto teve repercussões profundas. Era um símbolo de fraqueza que se espalhou rapidamente pelo império, incentivando desconfiança e motins. Além disso, a família de Dario, incluindo sua esposa, mãe e filhas, foi capturada, algo sem precedentes para um poderoso rei persa. A terceira e decisiva batalha ocorreu em Gaugamela, onde Dario reuniu o maior exército possível para enfrentar Alexandre. A batalha deveria ter sido favorável aos persas, pois ocorreu em um terreno que havia sido preparado especialmente para suas táticas. Mais uma vez, Dário fugiu, e dessa vez, sua fuga selou definitivamente o destino do império. Com a moral destruída e sem confiança na liderança real, muitos sátrapas começaram a negociar rendições diretas com Alexandre ou simplesmente abandonaram seus cargos. Com a derrota militar dos persas, Alexandre começou a conquistar as principais cidades do império. Babilônia, Susa e finalmente Persépolis abriram seus portões. A queda de Persépolis, capital cerimonial do império, simbolizou a destruição daquilo que havia sido construído ao longo de séculos. A cidade, com seus relevos magníficos e colunas imponentes, foi saqueada e incendiada, um ato cujo significado é debatido até hoje. Alguns acreditam que o incêndio teria sido vingança pela destruição de Atenas pelas tropas de Xerxes. Outros atribuem a ação à embriaguez de Alexandre e seus oficiais. Independentemente da causa, o incêndio marcou o fim simbólico do poder persa. A trajetória final de Dário III também reflete o caos do período. Fugindo sucessivamente de Alexandre, tentou reorganizar sua autoridade, mas acabou traído por seus próprios nobres. Foi capturado e assassinado por um sátrapa que desejava agradar Alexandre ironicamente. O conquistador rejeitou a traição e mandou executar o responsável, declarando que apenas o rei poderia julgar outro rei. Com a morte de Dário III desaparecia a figura legitimadora do império. O domínio político persa, já fragilizado, simplesmente deixou de existir de maneira organizada. O vasto império foi absorvido lentamente pelos macedônios, que incorporaram estruturas administrativas persas, mas sob nova direção. Depois da conquista de Alexandre,
o território persa ainda continuaria a ser importante sob diversos reinos helenísticos e, posteriormente, sob o Império Parta e Sassânida, mas o antigo Império Aquemênida jamais voltaria a existir. Sua queda representou o fim de uma era marcada por integração cultural, tolerância e administração eficiente. Ao longo de mais de 200 anos, o Império havia estabelecido uma estrutura que influenciaria modelos futuros de governança e expansão. Entretanto, como muitos grandes impérios, sucumbiu à combinação de fatores internos e externos. Corrupção, rebeliões, dificuldades de administração, perda de autoridade central e a ascensão de um inimigo que trouxe novas táticas e dinamismo militar. A história da queda do Império Persa Aquemênida não é apenas uma sequência de batalhas perdidas, mas um exemplo clássico do desgaste de grandes estruturas políticas. Ela demonstra que nenhum império, por maior que seja, é imune à decadência e que sua durabilidade depende de equilíbrio interno, estabilidade econômica, legitimidade política e capacidade militar. Quando esses elementos começam a ruir simultaneamente, a queda, ainda que lenta, se torna inevitável. É dessa forma que o império que começou com Ciro o Grande encontrou seu fim diante de Alexandre, uma conclusão épica para uma civilização que moldou profundamente a história do Oriente Médio e influenciou gerações futuras em aspectos militares, administrativos, culturais e simbólicos. Ao chegarmos ao final desta longa jornada pela história milenar do Irã, é impossível não sentir o peso e a profundidade do percurso que fizemos. Atravessamos eras que se estendem por mais de 3 milênios. Contemplamos o florescimento de impérios que moldaram continentes, testemunhamos o surgimento de poetas cuja força espiritual atravessou gerações. Analisamos revoluções que rearranjaram os alicerces políticos do Oriente e do mundo, e acompanhamos as permanências culturais, que apesar das tempestades da história continuam vivas, pulsantes e reconhecíveis até hoje. Esta conclusão não é apenas um fechamento narrativo, mas um convite para refletir sobre a magnitude desse legado e sobre o impacto persistente que cada capítulo do passado iraniano exerce no presente global. A história que revisitamos aqui não é de uma civilização que surgiu, brilhou por um breve momento e desapareceu. Pelo contrário, o Irã é uma das poucas culturas na Terra que sobreviveram a cataclismos geopolíticos. Invasões estrangeiras, mudanças religiosas profundas, fragmentações territoriais e renascimentos sucessivos. A continuidade iraniana não é um conceito abstrato, é uma força quase palpável, perceptível em cada elemento da vida cotidiana, na língua, na poesia, nas tradições familiares, na arquitetura, na espiritualidade e no imaginário coletivo. Essa permanência que atravessa milênios é um testemunho da capacidade singular dessa sociedade de se reinventar sem perder sua essência. Ao longo desta narrativa, vimos como os antigos persas, sob o comando de figuras monumentais como Ciro o Grande, criaram não apenas um império territorialmente vasto, mas uma concepção de mundo que influenciaria a política, a economia, o direito e a diplomacia ocidental por séculos. A ideia de um Estado que respeita as culturas submetidas, que administra territórios diversos com tolerância e organização, que reconhece a religião, a língua e os costumes alheios, tudo isso foi em larga medida articulado pela primeira vez pelos persas aquemênidas. Quando olhamos para modelos administrativos modernos, para noções universais de direitos humanos e para conceitos de governança, rastros desse pensamento fundador ainda podem ser identificados. Em seguida, exploramos a transformação do Irã após o confronto com Alexandre da Macedônia, as dinastias que surgiram nos séculos subsequentes e a construção de uma identidade cada vez mais sofisticada com a ascensão dos sassânidas. Culturas antigas foram revividas, sistemas filosóficos foram refinados, e a religião zoroastrista se tornou um elemento estruturador da vida iraniana. Mesmo quando o choque com o expansionismo romano gerou rivalidades incessantes, o Império Sassânida se manteve como uma das forças políticas mais poderosas da antiguidade tardia, disputando territórios, ideias e influências em condições de igualdade. Mas a história não se limita aos impérios. Quando o Irã abraçou o Islã e se reinventou dentro do novo contexto espiritual do mundo medieval, emergiu uma sociedade onde filosofia, astronomia, medicina, poesia e misticismo floresceram de forma extraordinária. Foi nesse terreno fértil que se formaram gigantes literários como o Hafez, Ferdowsi, Omar Khayyam, especialmente Rumi. Seu legado poético e espiritual, que atravessa fronteiras, idiomas e épocas, foi uma das marcas mais profundas deixadas pelo universo persa na humanidade. A ideia de que o divino pode ser buscado pela beleza, pela metáfora e pela entrega ao mistério continua influenciando leitores e buscadores espirituais em todo o planeta. Avançando pelos séculos, vimos como o Irã se transformou sob as dinastias Safávida e Qajar, como consolidou sua identidade xiita,
e como manteve sua influência cultural mesmo quando passou por crises, guerras e pressões externas. Chegamos então à Era Moderna, onde a Revolução Islâmica de 1979 reestruturou completamente a política nacional e redefiniu as relações internacionais. Foi um dos eventos mais marcantes do século XX, capaz de alterar o equilíbrio geopolítico do Oriente Médio e de reacender debates globais sobre religião, poder, resistência cultural e autodeterminação nacional. O Irã contemporâneo se apresenta, portanto, como o resultado de inúmeros ciclos de ascensão e transformação, marcado pela capacidade singular de unir tradição e reinvenção. Independentemente das mudanças políticas, a cultura persa continua sendo um núcleo irradiador de sentido. Ela vive na poesia recitada em voz baixa nas casas, nos jardins que simbolizam o paraíso, nos tapetes que carregam histórias tecidas ponto a ponto, na música que ecoa sentimentos ancestrais, no orgulho da língua que sobreviveu a impérios estrangeiros, na memória de reis lendários, na espiritualidade que ultrapassa a ortodoxia e na sensação profunda de pertencimento ao passado. Chegamos então ao ponto final desta narrativa monumental, mas não ao fim da história do Irã, porque essa história ainda continua sendo escrita. A cada década, novos capítulos revelam como o país e seu povo enfrentam mudanças internas e externas. Mantêm tradições, desafiam estruturas e se posicionam em um mundo em constante transformação. Muito longe de uma civilização estática, o Irã é dinâmico, plural e surpreendente. Ainda hoje, debates sobre identidade, religião, modernidade, liberdade, cultura e geopolítica continuam moldando sua trajetória, mantendo vivo o mesmo espírito que atravessou desertos, montanhas, reinos e eras. E agora, neste momento de encerramento, é importante reconhecermos algo essencial. Este documentário não é apenas um mergulho no passado, é um convite para enxergar o presente com mais profundidade. A história persa, com todas as suas complexidades, nos ajuda a compreender melhor o Oriente Médio e os conflitos contemporâneos, os diálogos culturais e até mesmo as questões que atravessam a condição humana. Ao olhar para as sociedades que existiram muito antes de nós, ampliamos nossa capacidade de interpretar o mundo atual e de questionar quais caminhos estamos construindo para o futuro. Por isso, ao finalizar este percurso histórico, fica a reflexão: quantas das lições deixadas pelo passado iraniano ainda possuem relevância hoje? O que podemos aprender com impérios que ruíram pela própria ambição, com poetas que desafiaram os limites da alma humana, com sociedades que sobreviveram a catástrofes, com líderes que moldaram a história, com revoluções que mudaram rumos, com povos que se mantiveram unidos por um fio cultural mais forte do que qualquer invasão? Essas perguntas não têm respostas simples, mas são exatamente elas que mantêm viva a necessidade de estudar, entender e revisitar a história. Ao longo de nossa jornada, exploramos grandes temas: poder, fé, resistência, arte, filosofia, conflito, renascimento, e cada um deles continua presente em nossas vidas, mesmo que sob novas formas. Quando contemplamos a poesia de Rumi, estamos diante de um chamado universal para a introspecção e para a busca da transcendência. Quando observamos a trajetória política do Irã recente, vemos debates que ultrapassam fronteiras nacionais e ecoam questões globais. Quando analisamos a força cultural persa, percebemos o valor inestimável da memória, da linguagem e da identidade coletiva. Portanto, ao encerrar este documentário, deixo aqui uma síntese. O Irã é um dos pilares invisíveis da civilização humana. Mesmo que muitas vezes seja retratado apenas por lentes políticas contemporâneas, sua história revela um universo muito mais vasto, complexo e fascinante. Uma história marcada pela criatividade, pela espiritualidade, pela resistência e pela profunda ligação entre o homem e o sagrado. Uma história que merece ser conhecida, contada e preservada. Se você chegou até aqui, é porque compartilha esse interesse pela grande narrativa da humanidade, e por isso fica o convite para continuar explorando. Se esta jornada despertou sua curiosidade, se você descobriu fatos que não conhecia, se percebeu conexões inesperadas, então convido você a seguir acompanhando este trabalho. Há muitos outros mundos a serem desvendados, muitas civilizações a serem exploradas, muitas histórias grandiosas esperando para serem contadas. Por isso, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário contando o que mais chamou a sua atenção, e se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios desta série sobre as grandes civilizações da história. No próximo vídeo continuaremos essa viagem pelo tempo, explorando outra cultura monumental que moldou o rumo da humanidade. A cada novo capítulo abriremos mais uma porta para compreender quem somos, de onde viemos e para onde podemos ir. Obrigado por acompanhar esta jornada épica. E lembre-se, enquanto houver história, haverá sempre perguntas a serem feitas e caminhos a serem descobertos.